Voltamos com o Espaço Capixaba. Está aqui André Nascimento, presidente do Conselho Regional de Psicologia. Na próxima sexta-feira, lá no auditório da FDV, vai ter um seminário estadual de emergências e desastres, que vai debater, entre outras coisas, estratégias de enfrentamento para enchentes. Tudo bem, André? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem. Bom, é interessante esse tema, né? Porque parece que as pessoas que vêm aqui falar sobre esse assunto dizem que a sociedade não está muito preparada para ações preventivas em relação a desastres, né? Isso ficou muito claro lá no Rio de Janeiro, no último episódio, que foi as chuvas, né? Na região serrana do Rio. Você concorda com isso? Isso, não só o estado do Espírito Santo, mas toda a região litorânea do Brasil. Nós não aprendemos, a nossa cultura não nos ensina a como prevenir, a como utilizar o solo, até mesmo no planejamento urbano, durante as construções. Não nos ensina nem antes o que fazer, nem depois o que fazer também. Porque, querendo ou não, as chuvas, os terremotos, os desastres, chamando esses desastres de naturais ou não, né? Os naturais, enchentes, terremotos. Sim. E os não naturais, as guerras, os sequestros. Isso tem uma consequência, um impacto não só material, mas também emocional, também psicológico. E aí entra o psicólogo. Exatamente. Aliás, os psicólogos trabalharam muito nessa recuperação das pessoas após esse desastre lá do Rio de Janeiro? Sim, sim. No Rio de Janeiro, não só no Rio de Janeiro, como aqui no Espírito Santo também, né? Em São Paulo também, São Paulo até hoje, né? A gente pode ver na mídia o que está acontecendo. O psicólogo, ele é procurado, assim como o assistente social, ele é muito procurado nas equipes de assistência social, né? Para poder prestar o socorro. E aí, nós não temos uma política em que esse socorro ele é prolongado, porque o estresse que isso gera é um estresse que dura anos, principalmente nas crianças, nos idosos. Pelo que eu entendi, normalmente procura-se oferecer um socorro imediato. Vamos alojar, vamos paliativo, encaminhar. Uma coisa que é pontual para organizar pós-desastre, mas não acaba aí. Tem todo um trabalho posterior, inclusive com os bombeiros que prestam socorro, que afeta o lado emocional das pessoas. Não só o lado material, mas emocional também. E aí fica o mais grave, porque depois de reconstituído o dano material, o dano psicológico ele acaba, a longo prazo, caindo aonde? No SUS, em doenças como ansiedade, como depressão, como síndrome do pânico, e que se não for acompanhado ao longo dos anos, tende a piorar. Fica caro para o erário, né? Fica caro para o Estado, fica caro para todo mundo. E parece que os nossos políticos não se deram conta de que coisas preventivas ou coisas bem trabalhadas acabam se tornando uma economia, porque as pessoas não vão parar, como você disse, na rede, né, do SUS, né? Isso, exatamente. É preciso pensar antes e durante. Nós precisamos desenvolver essa cultura de pensar preventivamente e depois, se for o caso, né, de reconstituir o que se perdeu. O problema é lidar com a questão da vontade política aí, né? Porque muitas dessas coisas dependem de ações políticas, de decisão política, né? Isso. É preciso pensar em política pública, sim, mas é preciso também pensar, Giovanni, que a comunidade precisa participar. Nós precisamos também pressionar, precisamos também mostrar que viemos, os conhecimentos que temos acumulados, os assistentes sociais, os psicólogos, os médicos, os bombeiros, que temos acumulado perante os anos de trabalho com isso. E daí, para construir algo que seja bacana e que seja pro Brasil, porque também não adianta trazer uma coisa do Katrina para cá, da Turquia para cá, tem que ser uma coisa brasileira. O nosso povo, ele é um povo que se une, percebe, no desastre, todo mundo se une, todo mundo um ajuda o outro e tal. Isso é bacana e pode ser aproveitado. Nós temos umas peculiaridades aí, um jeito bem brasileiro aí, que talvez bem aproveitado fica melhor, a solução fica melhor do que em outros lugares, né? Como é que está a programação do seminário? Então, nós vamos começar a partir de 9 horas da manhã. Estamos trazendo uma socióloga, a Norma Valêncio, para falar sobre a sociologia dos desastres. Depois estamos trazendo psicólogos do Chile,
do Peru, de São Paulo, para falar sobre o comportamento, sobre as causas, as consequências psicológicas e sociais do desastre. Estamos também trazendo líderes comunitários, como a Tatiana e o Vanderlei, que foram atingidos em Santa Catarina, perderam familiares e vão contar um pouquinho da experiência deles para a gente, como é que foi. E para participar, basta ser psicólogo? Esse seminário é aberto a todos. É aberto, é? Está convidado a comparecer também. De que horas a que horas? De 9 às 18 no auditório da FDV. Chega mais cedo para se credenciar, né? Isso, que está bem cheio. Ok, muito obrigado pela presença, um bom seminário para vocês. Tá, obrigada.